Bom, agora se a gente for pensar no ponto positivo, né, da exploração dos recursos minerais, a primeira coisa que a gente vai pensar, né, é no crescimento da sociedade, é na evolução do país, é no desenvolvimento econômico do país. Por quê? Porque todo esse processo de exploração, ele vai gerar o quê? Emprego. Ele vai gerar um envolvimento econômico não só de um país, mas de outros países. E isso vai gerar emprego e vai fazer com que a economia gire, o dinheiro gire no país, né? Tanto quando ele for exportar, vender, quanto ele for importar ou comprar, né? Porque a gente sabe que do mesmo jeito que nós, do Brasil, exportamos recursos minerais para outros países, nós também importamos recursos minerais de outros países. Como a gente pode ver aqui, como vocês podem observar, na página 50, mostrando os gráficos aqui, né? Olha só, os gráficos aqui da exportação, da nossa exportação, ou seja, da nossa venda, e da nossa importação, ou seja, da nossa compra de produtos. E aqui está mostrando aqui, ó, os produtos que a gente mais exporta, e o ferro aqui, né, com a maior porcentagem, com a maior quantidade, e aqui os minérios que a gente compra, né, ou seja, que a gente importa de outros países, e vem ganhando aqui, então, o carvão, né, e o potássio. Então, a gente também faz isso tudo, gera o quê? Gera emprego, ajuda a desenvolver a economia do país. A sociedade cresce com isso. Por isso a importância de termos consciência, né, dos governantes e esses órgãos de fiscalização fiscalizarem, né, essas empresas mineradoras, né, para que não haja desastres igual ocorreu, mas para que tenha aí uma continuidade do trabalho para se ter emprego, não só no nosso país, mas que também a gente faça esse giro. Porque a gente pensa assim, emprego, a pessoa só para trabalhar lá naquela mineradora? Não. Se você for pensar, então, vai envolver aí diversos setores, diversas indústrias do trabalho, não só aquela parte que faz a extração do minério, mas vai envolver outras, aquela que vende. Quando a gente passa a matéria-prima, o minério para a indústria produz, né, o produto que vem desse minério, igual o minério de ferro, ele vai para as siderúrgicas, ele vai para as empresas automobilísticas, entre outras. Então, é um giro, né? Gira. Os recursos naturais e os recursos minerais são muito importantes para um país, né? E aí, como a tia falou também naquela videoaula que passou agora, isso cresce o olho, né, de outros países, cresce o interesse de outros países em querer explorar. Por isso que tem aí, às vezes, a conveniência política. Ou seja, os países entram em acordo para poder estar fazendo essa importação e essa exportação de forma mais adequada. Porém, infelizmente, né, nesses acordos podem ocorrer muita corrupção, né? Porque aí, em vez do país, né, vamos supor, investir no próprio país, né, ele começa a investir em outro, né? Vou dar um exemplo para vocês. A China fez, né, já construiu a segunda, né, maior ferrovia que tem no continente americano, foi a China que fez. Aí você vai falar assim, nossa, mas a China é boazinha, né? Foi lá no continente africano e investiu e construiu as duas maiores ferrovias que tem no continente africano, foi a China que fez. Ela fez para ajudar na exploração dos minérios que lá tem, né? Então isso vai facilitar para ela. Por quê? Porque um dos países
africanos, a Zâmbia mesmo, ele não tem, vamos supor assim, ele não é um país litorâneo, então qual que é o modo mais fácil dela fazer essa exploração dos recursos? Por meios terrestres, utilizando o quê? As ferrovias. Não tem como ela utilizar, vamos supor, os navios, né, as embarcações, as grandes embarcações. Por quê? Porque esse país mesmo, onde ela mais explora o minério que ela tem interesse, não é um país litorâneo, né? Então, os minerais são muito importantes. Exemplo aqui que deu no livro de vocês, da Serra Pelada, né? Foi uma das maiores minerações a céu aberto que existiu nos anos, na década de 80, né? No ano aí de 1980, né? Cerca de 30 mil mineradores trabalharam aí nessa mineradora, né? Nesse local que eles fizeram a mineração. Na época mesmo da inauguração desse local, cerca de 10 toneladas de ouro foram retiradas desse local, né? Mas aí com a interrupção, às vezes ali eles estavam fazendo coisas inadequadas, né? Teve uma interrupção. Quando ela foi extinta, né? Só ficou aí uma grande cratera, um grande buraco deixado por eles. Aí é o ponto negativo, né? Porque aí, você vê, ficou um buraco de 200 metros de profundidade, onde eles retiraram ali, escavaram e faziam suas escavações em busca do ouro. Olha para vocês verem. Olha o quanto, né, eles iam furando até virar esse grande buraco, né? Um dos órgãos responsáveis pela fiscalização, né, dos minérios, dos recursos minerais no Brasil é o DNPM, que é Departamento Nacional de Produção Mineral. Esse é um dos órgãos responsáveis por estar fiscalizando, né, e vendo se tá tudo ok, se tem alguma empresa que não está fazendo alguma coisa certa, né, no caso daquela desastre que aconteceu em Mariana, né, às vezes ali faltou fiscalização, faltou um acompanhamento, né, melhor. Então, mas certas coisas acontecem para despertar aí para as pessoas terem mais atenção, né? Por quê? Porque após esses 2 acidentes horríveis, a fiscalização está mais rigorosa, né? Então agora vamos realizar a leitura das nossas atividades. A gente vai fazer um passo a passo, a gente vai cartografar. O que é isso? A gente vai fazer as atividades desse mapa da página 52, depois a gente vai para Organize as Ideias na página 53 e depois a gente vai realizar as nossas atividades da página 54, ok? Então vamos lá.